Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje, dia 16 de junho, a gente vai dar uma olhada na tensão geopolítica que está, assim, esquentando os mercados lá fora, principalmente o petróleo. E aqui dentro, mudanças importantes na tributação que podem mexer com os seus investimentos. Vamos ver também como anda a percepção sobre a economia por aqui. Bom, para começar, o cenário internacional ficou bem agitado, né? Especialmente na sexta-feira passada, dia 13. A coisa esquentou entre Israel e Irã e o mercado sentiu na hora bolsas americanas caindo. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq e o petróleo, uma subida forte. O WTI subiu mais de 7,6% e o Brent passou de 8%. Aqui é onde fica interessante, né? Como isso mexe com tudo. Olha, é fascinante ver como a conexão é quase instantânea, sabe? Historicamente, qualquer tensão maior no Oriente Médio joga o preço da energia para cima. E aí, claro, petróleo mais caro, volta aquele medo da inflação global. Tem analista dizendo que cada 10 dólares a mais no barril podem, adicionar 0,2 ponto percentual na inflação global. Nossa, 0,2 parece pouco, mas não é, né? Não é mesmo? E isso cria um baita dilema para os bancos centrais, né? Eles apertam os juros para segurar a inflação e arriscam frear a economia, ou mantêm o estímulo. A gente viu também aquela busca por segurança, né? Ouro subindo, o dólar também fortaleceu no começo, Ah, sim. mas depois ele até perdeu um pouco de força, né? Saíram os dados de inflação lá nos Estados Unidos que talvez não estejam tão ruins assim. Entendi. E toda essa volatilidade, essa incerteza, acaba pesando nas projeções de crescimento para o mundo, imagino. Vi que o Banco Mundial, a ONU andaram revisando para baixo as expectativas para 2025, citando justamente essas tensões. Exatamente. Incerteza nunca é bom para o investimento, para o crescimento mais de longo prazo. E esses eventos só, assim, reforçam um cenário global que já estava bem complicado. Ok, então vamos olhar mais de perto aqui para o Brasil. Tivemos novidades fiscais importantes, né? Saiu uma medida provisória nova na semana passada, dia 11. O que ela muda na prática para os investimentos? Bom, essa medida provisória, que já está valendo, mas ainda precisa passar pelo Congresso, traz umas mudanças bem significativas. Uma delas é tentar unificar a alíquota do imposto de renda para várias aplicações financeiras em 17,5%. É uma tentativa de simplificar, talvez. Outro ponto que chamou a atenção, o fim da isenção para novas emissões daqueles títulos incentivados, sabe? As letras de crédito do agronegócio, as LCAs, e as imobiliárias, as LCIs. Aquelas que muita gente gosta por não pagar imposto. Essas mesmas. A partir de 2026, a ideia é que passem a ter uma taxa de 5%. Tem também aumento na tributação das apostas online, que iria de 12% para 18%. E, por fim, mexeram nos juros sobre capital próprio, aquela remuneração para as empresas pagarem acionistas. A alíquota subiria de 15% para 20%. Então parece que o governo está mudando um pouco o foco da arrecadação, né? Menos naquele imposto sobre operações financeiras e mais mirando a renda, os investimentos. É o que parece, sim. Tanto que o governo até voltou atrás em alguns pontos daquele imposto sobre crédito, que tinham causado muita polêmica, né? Aquela taxação sobre crédito para empresas. Risco sacado. Lembro da reação negativa. Pois é. Com essa nova medida provisória, eles falam em arrecadar uns 10 bilhões a mais em 2025 e uns 20 bilhões em 2026. Mas claro, né, medida provisória, ainda mais mexendo em imposto, já tem resistência lá no Congresso, vai ter negociação. Interessante. E enquanto a gente discute essa busca por arrecadação, saiu um dado bem positivo, né? Investimento privado em infraestrutura batendo recorde. Quase 260 bilhões no último ano. 78% do total investido veio do setor privado. O que explica isso? Olha, uma parte disso pode vir de uma percepção de maior segurança jurídica em alguns setores, sabe? Alguns marcos regulatórios que talvez tenham destravado projetos que estavam parados. Mas a gente sempre tem que ponderar com o famoso custo Brasil, né? Os juros, mesmo caindo, ainda são altos. A burocracia continua enorme, a própria carga tributária pesa. São desafios que continuam aí para o investimento de longo prazo. E essa questão do investimento também acaba esbarrando em outras discussões como a ambiental, certo? Com certeza. Isso levanta pontos importantes. A gente viu recentemente a polêmica com o leilão de blocos para explorar petróleo em áreas sensíveis, tipo a Foz do Amazonas.
A falta de avaliação ambiental prévia, a proximidade de terras indígenas, mostra como é complicado alinhar desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Não é uma equação simples. Então, para a gente amarrar as pontas aqui, o que a gente tem é, lá fora, mercados super atentos à geopolítica, com olho no petróleo e na inflação, e aqui dentro, o Brasil tentando arrumar as contas com novas regras de imposto, enquanto busca atrair investimento, mas ainda lidando com esses desafios internos. É isso. Exato. E o mais curioso, talvez, que aparece nessas análises é uma desconexão interessante. De um lado, a gente vê algumas projeções para o produto interno bruto brasileiro melhorando um pouquinho, XP, o Boletim Focus do Banco Central, até o Banco Mundial deram uma ajustada para cima, mas, por outro lado, saiu uma pesquisa recente, Ipsos e PEC, mostrando que a percepção das pessoas sobre a economia piorou. Quase metade, 49%, acha que a situação está pior que 6 meses atrás e 39% acham que vai piorar. Nossa, que diferença, né? Entre os números macro e o sentimento das pessoas no dia a dia. Exatamente. Fica essa reflexão, né? Como essa diferença entre o técnico e o popular pode influenciar as coisas daqui para frente, tanto na política quanto na própria economia. É algo para a gente ficar de olho. Com certeza. Valeu demais por acompanhar a gente neste resumo. É isso aí. Continuar entendendo essas conexões é fundamental, né? Fique ligado para a nossa próxima análise aqui no Se Liga Economia. Até lá!